Olha só, vamos lá então. Quais os projetos apresentados por você à segurança pública em seu mandato? Cara, foi assim, a gente tem uma certa limitação, né, em Sim, termos muito. de legislação. Mas eu apresentei o teste de integridade, em que você permite que seja aberto um processo quando existe alguma suspeita sobre a idoneidade, né, sobre a lisura de um agente público. E aí você, por exemplo, pode oferecer uma quantia em troca de uma sacanagem. E aí, a partir do momento que você tem o aceite por parte do agente público, ele fica sujeito à pena de demissão. Então, a gente apresentou isso, está lá em tramitação na Alerj, não tem muita esperança de ser aprovado, mas eu gostaria muito de ver isso. O Estado do Rio de Janeiro sair na vanguarda desse projeto. A gente sempre tratou muito, né, do tema segurança pública, desde as melhores condições para os policiais. Eu cobrei muito o governador pela troca dos fuzis. Acho um absurdo a Polícia Militar e a Polícia Civil ficarem sujeitas a um fuzil FAL, um fuzil antigo, que dá muito problema, pesado, e que não tem a menor necessidade hoje de um operador que está na rua lá, trocando tiro, passando frio, pegando chuva, tem que portar um fuzil daquele. Então a gente também brigou muito por isso. Infelizmente, nosso mandato acabou, mas a gente conseguiu ver lá uma licitação de 500 fuzis Sig Sauer na Polícia Militar. Eu espero que em breve a tropa tenha esse fuzil em mãos, né? E a gente foi membro da Comissão de Segurança Pública, a gente relatou bastante projetos e fez uma atuação bastante intensa no tema de segurança pública, auxiliando, cobrando também a instalação de segurança presente lá na Tijuca, que vem apresentando inúmeros sucessos atrás de sucessos. Então, a gente tratou o tema segurança pública como algo muito prioritário, assim como a responsabilidade fiscal, a saúde fiscal do Estado. Não dá para fazer nada sem dinheiro, não dá para achar que o saco do Estado é sem fundo, porque não é. Ele dura até o dinheiro do pagador de imposto não conseguir mais pagar seus impostos, e não dá para o Estado ficar crescendo ad eterno e a gente pagando essa conta, né? Então, a responsabilidade fiscal também foi um tema muito forte, muito prioritário dentro do meu mandato. Porque aqui no Rio de Janeiro, eu acho que dentre 10 políticos que são sérios, né? Estou dizendo político sério, tá, gente? Pelo amor de Deus. Políticos sérios. Entre 10 políticos sérios que chegam aos seus mandatos, sejam eles vereadores, deputados estaduais ou federais, que são cariocas ou que vivem aqui há muito tempo, radicados no Rio, com certeza a segurança pública está ali, né? Porque sabe como é que é o Rio de Janeiro. Sabe como é que é o Rio de Janeiro, né? Então, não é nenhuma novidade quando a gente fala Alexandre Freitas, uma das coisas que mais brigou foi ali, segurança pública e tal, mas que bom que está tendo pelo menos essa situação dos fuzis aí, né, cara? Uma outra questão também, cara, que a gente ingressou na DPF 673, cara, tanto número que a gente esquece. Aquela DPF que proibiu operações policiais em favelas, em que a gente viu que o rumo das ONGs, e eu fui o único deputado que trouxe isso para o debate, né? Então a gente viu uma das ONGs que era presidida pela advogada do tráfico. Ela é uma advogada que, inclusive, foi candidata a deputado federal, não se elegeu, mas ela defende historicamente há mais de 20 anos traficantes de altíssima periculosidade, e ela estava se manifestando nos autos dessa DPF e pedindo lista dos 100 policiais com maior quantidade de auto de infração, assim, uma atuação que basicamente ia criar uma lista da morte para os policiais aqui no Rio de Janeiro. Então a gente ingressou, peticionou nos autos dessa DPF para dizer, cara, é um absurdo o STF estar escutando a opinião de uma ONG que tem, historicamente, a proteção de traficantes. Absurdo mesmo. O nome é Anjos da Liberdade. Anjos da Liberdade, anjinhos, meus amigos. Olha isso, hein? Caramba, como tem gente para proteger outros tipos de pessoas, né? Mas as pessoas de bem mesmo, essas ficam à mercê. Né? Assim é o Brasil, assim caminha. Olha só, se a gente olhar também várias ONGs que atuam em favelas, elas são comandadas por filhos de grandes traficantes. Você tem diversos exemplos quanto a isso. Então, assim, existe uma articulação. Você não vê isso, por exemplo, na milícia tão ruim quanto o tráfico, e hoje você tem um tipo de atuação que se confunde totalmente. Não existe qualquer diferença entre milícia, comando vermelho, terceiro comando. Comando vermelho e terceiro comando, de repente, um pouco
violência. Rivalidade, né? Não, pela violência. O Comando Vermelho é muito mais violento, do que o Terceiro Comando historicamente. Mas, assim, a forma de atuar, de arrecadar dinheiro, hoje é idêntica. Você vê, eles fazem uma sociedade, uma região do estado, de uma cidade completamente refém, então você tem que pagar para comprar o gás, tem que pagar para comprar o gelo, tem que pagar para comprar o carvão, aí paga taxa de entrega, de não sei o que, de proteção, e todos fazem isso. Então, existe um modus operandi idêntico, não existe mais diferença. Mas, por outro lado, você não vê essa rede de acolhimento e de proteção, e especialmente de ativismo político, na milícia. Você tem, sim, alguns milicianos e pessoas ligadas à milícia que acabam se elegendo, mas é muito mais, o debate político ele é muito mais dominado pelo narcotráfico, pelas organizações criminosas de traficantes, do que a milícia, por exemplo. Verdade. Realmente, você que não é do Rio, você não sabe nem como é que funcionam essas coisas que ele acabou de falar, essas duas facções, mais propriamente, e a milícia também. Realmente Eu estava conversando outro dia com o coordenador da Core, né? E ele falou, cara, nos últimos anos, qual foi o líder mesmo de uma facção criminosa que caiu por aí? Não tem, assim, é muito pouco. Em compensação, a milícia vem tomando porrada atrás de porrada no governo Cláudio Castro e também no do Witzel. Então, assim, existe uma atuação forte, só que aí, por conta da proteção, e polícia tem muito medo de debate político, porque ele sabe trocar tiro, mas não sabe ficar combatendo o sistema. Então, isso é um receio muito grande do operacional. Ele fala, porra, beleza, vou lá, vou trocar tiro, vou fazer o meu trabalho, vou deitar meia dúzia, e aí depois eu vou ter que enfrentar uma nova guerra, que é uma guerra do debate público, em que você tem imprensa do lado errado, você tem ONGs do lado errado, e a população fica ali jogada de escanteio, e o policial também, porque ele tem que começar a se defender de narrativas e não de bala. Então, eu conheço muito polícia que fala, cara, eu prefiro trocar tiro do que ficar tendo que trocar narrativas por aí. Então, a gente precisa, sim, de voz no debate público que defenda o lado correto, o lado certo, o lado do bem. Com certeza. Olha, já que estamos aqui ainda falando de segurança pública, uma pergunta aqui na tua ótica, né? Assim como a UPP, que para mim acabou sendo algo para inglês ver, né? Eu vejo muita deficiência na segurança presente aqui no Rio. Para quem não é do Rio, segurança presente é uma espécie de uma segurança comprada, né? Que substitui a ronda ostensiva da Polícia Militar no Rio de Janeiro, né? A Polícia Militar fica só com os carros parados em locais onde o comando manda que eles fiquem parados ou fica andando pela cidade e tudo mais, mas a segurança presente ela fica nos bairros, fica nos lugares que tem mais acesso de pessoas e ficam geralmente andando ou de moto, né? Também de carro, certo? Viaturas, né? Mas seriam ali um policial ou dois policiais com pessoas que são seguranças, são contratadas. Isso seria a segurança presente aqui do Rio de Janeiro. Né? E o que eu vi é que essa segurança presente, do meu ponto de vista, não sei, eu estou te perguntando agora, piorou mais ainda, entendeu? Piorou mais ainda. O Rio de Janeiro hoje está cada vez pior, na minha ótica, que sou um cara do povo, que ando no meio, né? Ando em meio ao povo, né? Ando toda hora para lá e para cá, né? E vejo o quanto a gente está precisando cada vez mais de segurança pública, né? Então, para mim, a UPP acabou sendo algo para gringo ver, né? A ideia foi boa, mas acabou se transformando nisso, na minha opinião. E aí a segurança presente aqui no Rio, para mim, não funciona. Tu acha que funciona a segurança presente? Alô, meu amigo, minha amiga, claro, momento do business, de quem nos ajuda a manter o canal Daniel Dias. E eu vou falar da minha grande parceira, minha irmã, Scarlett Decor. Olha, pensou em decoração para festas infantis? Pensou em decoração para festas de adulto, não importa? Scarlett Decor. Lá tu vai encontrar decoração, locação de móveis, painéis, personagens, pega e monte, vasos e arranjos, louças peluciais, bolo fake e muito mais. Olha, na rua Ambiré Cavalcante, número 66, no Rio Comprido, região central do Rio. O telefone para contato, 969-603324, 969-603324. Falar que assistiu aqui, tu vai ganhar um baita desconto, valeu? Tamo junto. Vamos lá, primeiro PP.
O PP foi um bom projeto. Sim, um projeto. Até a 14ª funcionou muito bem, só que aí, a partir da 14ª, houve um crescimento para fins eleitoreiros que não teve como acompanhar. Inclusive, houve recomendação por parte das pessoas que estavam na Secretaria de Segurança Pública, dizendo, a partir daqui a gente não consegue mais crescer. Mas aí o Cabral, na época, pensando na eleição, ele falou, não, que se dane, vamos crescer e pouco me importa o que vai acontecer. Então, e essa é uma preocupação atual, pelo menos, foi o que o governador me passou. Ele falou, o projeto lá de... Qual é o nome do projeto mesmo? O que está na Museu e no Jacarezinho. Cidade Integrada? Cidade da Polícia? Não, Cidade Integrada, eu acho. Qual é o nome mesmo? Cidade Integrada? Cidade Integrada. Ele não vai crescer se não tiver condições de crescer. Isso é legal, porque você precisa fazer a ocupação, você chega com segurança, depois entra com os serviços e, obviamente, também cobrando a responsabilidade, porque o Brasil, infelizmente, é um país dos direitos e muito pouco das obrigações. Então, quando chega o Estado com todo o seu aparato, você também gera obrigações e necessidade de retorno por parte da sociedade. Então, essa é uma preocupação que pelo menos me foi passada que existe. Eu espero que ela resista ao longo do tempo, porque só assim a gente vai resolver. Então, era um programa bom, mas que por conta da política ele se estragou ao longo do tempo. Segurança presente. Quando você fala de segurança, você tem duas questões. Os índices de segurança de fato, que é queda de homicídio, queda de roubo, não sei o quê, e a sensação de segurança. Uma coisa que eu sempre briguei muito durante o meu mandato era cobrar o tempo de resposta da Polícia Militar. Quanto tempo que o cidadão ligando para o 90, quanto demora para ele ser atendido pela Patam, pela VTR, que está em algum lugar, ou por algum agente, por algum operador que esteja na rua, né? Isso é o que você consegue definir como um princípio de eficiência da Polícia Militar. Eu sou muito cético com polícia na rua. Infelizmente, polícia, cara na rua, um homem na rua e a viatura na rua é o que traz a sensação de segurança, ainda que aquilo não dê resultado prático em termos de números de segurança pública. Eu sou mais cético quanto a isso, eu prefiro que existam índices melhores e um tempo de resposta maior. Seja feito um policiamento inteligente, você pegar viaturas ou policial na rua em determinados setores em que o tempo de resposta seja reduzido caso haja necessidade. Mas a gente sabe que a senhorinha lá da Conde de Bonfim quer ver uma viatura no meio da rua. Então, o desafio do Estado é conjugar isso. Porque quando você pergunta para alguém do Leblon como é que anda a segurança do bairro, ele muito provavelmente vai te falar que está uma porcaria, que está extremamente violento. Quando você olha o histórico de violência no Leblon, é basicamente índice europeu. Você não tem como dizer que o Leblon é um lugar inseguro. É o lugar mais seguro hoje do estado do Rio de Janeiro. Aliás, minto. Dentro da cidade do Rio de Janeiro, dentro da cidade do Rio de Janeiro, com certeza, é um dos locais mais seguros que a gente tem, com índices de Europa. Mas, se você perguntar para a velhinha lá da Dias Ferreira, ela provavelmente vai dizer que está tudo uma desordem, que está tudo horroroso, que a criminalidade nunca esteve tão alta. Então, assim, a sensação de segurança é um desafio da política, porque também o gestor público, ele não pode esquecer que a opinião pública importa. Então, se você tem todo mundo com uma sensação de segurança ruim, isso vai dar um reflexo político muito ruim. E aí a gente tem que entrar no debate de até onde a falta de consciência do eleitor prejudica a boa política. Eu só vou fazer... a gente está acabando esse bloco já, tem 2 minutos para acabar esse bloco, mas o que eu queria falar é o seguinte, eu morei um tempo em São Paulo, e lá eu tomava dura, a gente fala no Rio, tomar dura, lá em São Paulo é tomar enquadro, né? Mas enfim, não importa o termo, mesmo com a minha cara de bom menino, em São Paulo, eu era suspeito e ponto final. Eu acho isso válido, eu acho isso legítimo. Ah, mas é chato ser abordado e tal, mas eu prefiro ser abordado. Porque muitas vezes você não tá na cara. Por exemplo, tu chegou aqui com a tua arma, tu tem porte e tal, não tá na tua cara que tu tá armado. E se você não fosse um cidadão de bem, tava armado ali para fazer uma transgressão, né? Então isso não tá na cara do cidadão, né? Então, outra coisa que eu falo em relação a isso aí, da ostensividade da Polícia Militar Paulista,
diferente daqui da Polícia Militar aqui do Rio. E também a gente olha, tu fala do Leblon, é verdade, os índices europeus do Leblon, ele está com a razão. Realmente um bairro que quem reclama está reclamando de barriga cheia, tá? Agora, Copacabana. Tá horrível. Olha, um lixo se transformou em Copacabana. Um lixo. Isso é um problema muito complexo. É muito complexo e há muito tempo. Né? Porque ali existe boca de crack, ali do lado ali, aí fica aqueles cracudos fazendo uns pequenos roubos de celular, né? Pra tomar uma cervejinha, né? Pra tomar uma cervejinha, tá bom? E aí, aquela coisa toda que acontece, que a gente já sabe. Então, Copacabana, que é o cartão postal do mundo, né, do Rio de Janeiro, né? Que todo mundo vem primeiro ao Rio de Janeiro para conhecer o Brasil depois, e primeiro se vem a Copacabana para conhecer o Rio depois, e aí a gente tem que conviver com esse negócio. Mas fala aí a tua ressalva. Só porque acho que vai dar o... Era só isso? Não. Não, mas fala, pode falar. Pode falar. Assim, eu aprovo segurança presente, tá? Ele tem uma questão muito importante de aproximação do policial com a população local. E hoje você tem todos os seguranças presentes, tem um grupo de WhatsApp. E eu defendo muito, já falei para o secretário de Polícia Militar, cara, todos os batalhões deveriam ter isso. Então, isso é muito importante, você aproximar a polícia do cidadão. O cara saber o nome do policial que está lá. Até às vezes sou meio contra de um policial de outro batalhão tirar raiz no segurança presente de outro bairro. Porque você não cria essa intimidade da população com o policial. E eu acho isso muito válido. Mas quando você conhece o agente público que está ali todo dia, cara, isso é sensacional. Isso melhora muito a relação da população com a polícia. Não, nesse ponto de vista que tu está falando, realmente, criou-se mais uma aproximação ali de uma confiança da população para com a polícia, que não existia isso aqui no Rio, né? Essa interatividade, né? Sempre aquela cisma, é polícia e tal, e ficavam meio que... Isso realmente eu concordo em gênero, número e grau. O que eu quero dizer de funcionar ou não funcionar é que eu acho que depois que começa a segurança presente no Rio de Janeiro, eu acho que, com certeza, eu vejo muita coisa acontecendo, cara, como esses ônibus, por exemplo, aí 474, 472, que são linhas que ligam a Zona Norte para a Zona Sul, aí esses 10, 12 meninos que vão direto nesse comboio diariamente, fazendo pequenos furtos e até mesmo assaltos, porque você pegar, mesmo que sem arma, você pegar uma pessoa à força é assalto, né? Já vira assalto. Então, esses meninos, 10, 12 meninos, mesmo que sejam 10, 12 anos de idade, 10, 12 meninos são vários braços, dos anos 80, tá? Sim. Eu quando pegava 234 da Tijuca pra Barra, vi essa porra. Sim, mas agora tá muito maior. Mas é a mesma coisa, cara. Mesma coisa. Não, isso sempre existiu, cara. Você vai olhar, se você buscar matérias dos anos 80, as pessoas reclamavam da mesma coisa, da galera que saía lá, ia pra praia, assaltava, fazia merda. E aí existe, por exemplo, Copacabana, tem um problema seríssimo. Porque, porra, beleza. Cara, como é que um moleque sai lá da Vila Kennedy, sei lá da onde, sem nada, sem dinheiro, sem porcaria nenhuma, vai curtir a praia, como é que ele vai voltar? É óbvio que ele vai fazer cagada, vai fazer merda. Só que aí a polícia não consegue atuar. Porque se atuar, vai vir alguém do Ministério Público dizendo que é de menor, que não sei o quê, que não sei... Existe um problema sério. Cara, você tem uma ideia? Existe uma regulação do Ministério da Cidadania lá, sei lá, da Assistência Social lá de Brasília, que diz que os objetos de rua são propriedade do cara que está na rua. E o cara não pode apreender, não pode tirar. Então, assim, existe um problema de normas que impedem o trabalho correto da polícia para sanar esses problemas, assim, porque existe um discurso do social que acaba privilegiando a criminalidade. É um assunto muito mais complexo, né? A gente vai falar, mas que para mim, que ando ainda em meio ao povo, para mim cresceu bastante dos anos 80 para cá, cresceu bastante sim. Isso é uma conversa para se estender por horas. Mas enfim, está explicado aí a segurança presente na visão de Alexandre Freitas.